Os vídeos que produzo têm temas que são decorrentes de observações do cotidiano e muitas vezes o vídeo propõe algo muito inusitado ou que possa parecer absurdo. Este texto, denominado O Rei Salomão, é um exemplo de situação onde o professor Moisés mostra que é possível existir muitos momentos no passado que não foram analisados da melhor forma possível. O Rei Salomão, por professor Moisés Barbosa dos Santos, primeiro presidente baiano da história do Brasil, quem viver verá. O Orkut e o YouTube ajudam o brasileiro com as minhas produções que somam conhecimento a quem se propõe a entender o que digo. Obrigado, brasileiro. Todos já ouviram falar na história do rei Salomão. Este rei hebraico, em algum momento de um passado distante, a menos que a sua existência seja lendária, foi convocado em inúmeros momentos a decidir o que melhor tinha que fazer para resolver dificuldades que transtornavam a sociedade de sua época. Num dos muitos contos é dito que este rei tinha que encontrar a verdadeira mãe de uma criança e esta, que estava sob a tutela de outra, que não era a sua mãe, tinha que ser devolvida para tal. A situação é muito interessante e o rei convidou um de seus colaboradores a dividir a criança ao meio e fazer então o que aparentemente foi considerado inteligentíssimo, mas na verdade não foi o melhor para o momento, fazer acontecer a dissolução da crise com o surgimento da verdadeira mãe, que obviamente numa situação de desespero pela perda definitiva do filho, se propôs a deixá-lo existir, mesmo que a mãe verdadeira fosse ela e não a outra para a qual a criança foi destinada. Esta história, no entanto, poderia ser resolvida se nós disséssemos a cada mãe que o filho de uma mulher precisa dela, desde o nascimento até aquele momento do dilema, e que a verdadeira mãe, por alguma razão, esteve ausente e deu margem ao acontecimento. Esta mãe, obviamente, não foi atenta às necessidades da criança naqueles momentos iniciais da sua existência, se afastando da sua condução diária e a submetendo a uma outra pessoa que pleiteava a sua guarda definitiva. O que observamos nessa história relatada na Bíblia e que mostra a inteligência do rei Salomão é uma situação criada para confundir o leitor da Bíblia e ao mesmo tempo instruí-lo de maneira errada, pois a partir daí passou a ser normal a mãe desapropriar a sua criança em função de uma guarda de alguém com mais condições e que, obviamente, não teria o carinho, o respeito e a afinidade para tal por toda uma vida. A mãe precisa estar atenta para cuidar do seu filho, não importa as razões que aparentemente a conduzam a ser diferente. Se ela não quer ter um filho, que não o tenha,
Mas a partir do momento da geração dessa criança, é obrigação dela assisti-la de todas as formas. E, nesse caso, existem os poderes públicos que podem ajudá-la, principalmente nas sociedades organizadas como a nossa. Essa história pode ter conduzido muitas mães ao pensamento equivocado de que a sua criança pode ter uma vida melhor sob uma outra guarda, e essa conduta é equivocada, pois o filho exige a presença materna, porque esta presença fortalece, esta presença gera uma felicidade futura. Esta história do rei Salomão mostra que em muitas situações do passado o melhor talvez não tenha acontecido e, consequentemente, os muitos momentos gerados pela análise errada da situação transformou o mundo em algo muito pior do que ele era e não melhor, como era a intenção do rei Salomão de ser inspirador de muitas gerações. Esta análise é feita com profunda inteligência, usando todo o meu conhecimento e capacidade de observar a realidade e tirar conclusões. Como sempre, faço as criações de improviso e quando repito a análise, como vou fazer no caso deste vídeo, vou fazer um outro com o mesmo título e vou deixar os dois, eu uso palavras e uma maneira de estruturar totalmente diferente. Obrigado a todos que assistiram este vídeo e, por gentileza, divulguem as minhas criações para que a motivação seja ainda maior.